Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao primeiro vídeo longo do canal. É uma honra ter você aqui comigo. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fluxo de dados do Microsoft Fabric ou do Power BI, que é uma ferramenta que eu considero, pelo menos no meu dia a dia, bastante importante para desempenhar as funções de analista de negócios, de analista de dados. E a pessoa que souber isso consegue alavancar sua carreira, trazendo soluções muito mais ágeis e muito mais independentes e com um bom nível de qualidade aí para a mesa e que gerem valor para o negócio, é claro. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês, prometo que ela vai ser bem breve, vou tentar fazer em 5 minutinhos, só para trazer um contexto do que é o fluxo de dados do Power BI, porque que eu queria falar no meu primeiro vídeo aqui no canal sobre isso, e não sobre outro tema. Mas é um tema que eu considero que é pouco explorado dos materiais que a gente encontra pela internet. Geralmente os cursos de Power BI vão até a página 2, não mais do que isso, que é justamente modelagem, métricas, dados, e acabam aprofundando pouco no que o Power BI, o serviço do Power BI, o Power BI Service, ele traz ali de ferramentas para que o próprio analista de dados ou analista de negócio consiga utilizar e aumentar ainda mais a sua produtividade e gerar cada vez melhores soluções. Então, eu coloquei como subtítulo aqui simplicidade, agilidade e integração, porque assim que eu vejo o fluxo de dados no Power BI, eu acredito que ele pode trazer bastante autonomia para o que a gente consegue fazer. Então, só me apresentando, meu nome é Renan Ferrari, atualmente estou como analista de negócios sênior, atuo no negócio de suprimentos e gestão de fornecedores hoje, trazendo soluções para esse contexto. Já atuei também com controles internos e manutenção automotiva, e um ponto importante, que em todas essas minhas atuações eu utilizei muito de dados, para justamente trazer mais rigor para as minhas análises. Então, eu fui um analista de negócios durante todas essas atuações e eu trabalho com dados há 6 anos. Power BI especificamente, Excel, Python também, tá? E hoje eu atuo bastante na minha rotina na produção de soluções envolvendo ferramentas de dados, sejam elas como BIs, por exemplo, dashboards e afins, ferramentas do ecossistema do Power Platform também. Então, Power Apps, trabalho bastante com SharePoint também, Power Automate, que é algo que está bastante presente na rotina, e também Python, desenvolvendo ali alguns tratamentos de dados em Python, ou então alguns RPAs aí para facilitar o dia a dia da empresa e dos negócios, tá bom? Então, voltando aqui ao tema, que é o que mais importa, é o que mais importa. Então, voltando agora aqui ao tema, que é o que mais importa. Vamos falar então sobre o fluxo de dados, também conhecidos como data flows. Então, é importante você memorizar isso na sua cabeça, porque sempre que você ouvir sobre data flows e fluxo de dados, são a mesma coisa. Tá? Qual é a definição de data flows no Power BI? Primeiro ponto que eu acho que é importante você lembrar, não é algo que você vai encontrar dentro do Power BI Desktop, que é onde você faz ali toda a criação do seu relatório, a criação das medidas, dos visuais, a modelagem dos dados e afins. É uma função que está presente no serviço do Power BI, um Power BI Service, que basicamente é o Power BI na nuvem. E essa é uma das funcionalidades que ajuda bastante aqui a defender a utilização do fluxo de dados. Ele também faz transformações de dados no Power Query, então ele atua em cima da linguagem M. Então, se você já sabe utilizar o Power Query dentro do Power BI, vai ser moleza esse vídeo, você vai conseguir entender tudo e já sair aplicando amanhã mesmo ou depois o que você viu aqui. Tem integração com o Power Platform, então, por exemplo, o próprio Power Automate tem vários gatilhos que referenciam os fluxos de dados. E não é somente o Power BI que tem fluxos de dados. Se a gente for no Power Apps, no Dataverse, você pode incluir tabelas, pode incluir fluxos de dados com atualizações automatizadas. E o foco aqui é o Self-Service BI e gestão de dados. Um ponto importante sobre o fluxo de dados é que desde que tenham as permissões corretas, atribuídas, os usuários que não são publicadores do Power BI, ou seja, um usuário comum, também consegue consumir dados de lá. Então é uma boa alternativa para democratizar os dados, caso seja essa a intenção. E também ele trabalha na simplificação dos processos de ETL, porque, enfim, tudo isso acontece num ambiente em nuvem, você não tem grandes preocupações, o seu relatório, caso você tenha uma versão dele no seu computador, sempre que você for atualizar ou qualquer coisa nesse sentido, ele vai atualizar muito mais rápido, porque ele vai se conectar ao fluxo de dados que já fez todas as transformações. Então, ele acaba trazendo um ganho de produtividade direto e indireto bastante grande. Quais são as vantagens, então, de usar o Dataflow no Power BI? Primeiro ponto, ele pode centralizar os dados para múltiplos relatórios. O que isso significa? Acho que no seu contexto empresarial deve ter isso, porque eu já enfrentei bastante. Tem muitas tabelas que você tem que fazer sempre os mesmos tratamentos para relatórios diferentes. Então aqui você pode, de certa forma,
trazer isso para uma camada anterior e fazer esse tratamento ali dentro e não precisar fazer dentro de cada um dos relatórios. Então, até mesmo o esforço computacional que tem para que isso seja gerado, ele é reduzido. Naturalmente, você só vai ter que fazer isso uma vez. Então, ele trabalha aqui com a automatização de ETL e redução do retrabalho. Também é algo que está totalmente em linha com isso. Outras pessoas e outros publicadores e criadores de dashboards e relatórios e análises podem justamente fazer o reuso ali do que você já construiu. Tá? E ele também tem escalabilidade para pequenas e médias empresas. Então, assim, o fluxo de dados ele não é, a gente vai falar disso mais para frente, mas ele não é uma ferramenta de engenharia de dados. Inclusive, o público aqui são analistas de dados e de negócios. Não é uma ferramenta de engenharia de dados, digamos que a gente está do outro lado aqui do muro, é justamente para a gente utilizar quando tem algum entrave, eu preciso construir alguma coisa um pouco mais rápida, uma coisa que eu tenha os acessos para construir. Tá? Depois a gente entra um pouco mais no detalhe sobre isso. Ele também tem integração com o Azure Data Lake. Então, ele está lá, está protegido, tem o mesmo nível de segurança das informações do Azure Data Lake. Inclusive, essas informações que você gera, elas podem ser reaproveitadas para outras soluções. Tá? Então, como eu falei que a gente ia falar um pouquinho, qual que é a diferença, né, do Dataflow, de solução de engenharia de dados? A gente está falando aqui sobre engenharia de dados? Não, definitivamente não. Engenharia de dados já é um assunto bastante explorado, a gente encontra muito material e é muito importante para a governança de dados das empresas, para a gente conseguir ter essa qualidade nas informações. Aqui é um passo além. Tá? Se realmente num ecossistema normal, a gente tem a engenharia de dados trabalhando, construindo os data lakes, os data lake houses e afins, com todas as informações que a gente precisa, o Dataflow, ou fluxo de dados, ele entra no meio de tudo isso. Então, o Dataflow ele pode consumir informações desses repositórios, dessas fontes de dados, e ele pode tratar essas informações e ele pode depois alimentar o seu dashboard. Ah, Renan, eu imagino, eu sempre me fiz essa pergunta e eu tive algumas respostas ao longo do tempo, né? Ah, Renan, mas se eu tenho o engenheiro de dados à minha disposição, ele pode fazer todos os tratamentos que eu precisar, por que eu vou usar o Dataflow? Eu acho que a resposta que para mim é simples, é que num primeiro momento a utilização do Dataflow ela traz bastante independência para o analista de dados e para o analista de negócios. Tem muitas empresas, sejam elas médias ou grandes, não vou falar de uma empresa pequena, porque geralmente ela pode nem ter um ecossistema de dados bem formatado, mas tem muitas empresas nesse sentido que tem backlog para o time de engenharia de dados. Você tem que justamente fazer uma solicitação, ele geralmente está um pouco mais distante da área de negócio, e aí você precisa cumprir essa fila, uma vez que você identifica a demanda, ou que o negócio que você está inserido identifica essa demanda. Então, as soluções, elas podem levar um pouco mais de tempo, e um pouco mais, a gente está falando aqui de um contexto de negócios que são muito dinâmicos, são muito versáteis, pode pintar uma análise hoje, por exemplo, que eu preciso entregar amanhã, e eu geralmente não consigo fazer essa solicitação para o time de engenharia de dados, para o time de tecnologia, para o time de analytics, para o time, enfim, independentemente de onde esteja contida essa célula, eu não consigo fazer essa solicitação e pedir que eles me entreguem alguma coisa amanhã. Né? Então, o Dataflow, ele é muito bom para me trazer essa independência e autonomia, para que eu possa criar coisas menores, até mesmo para nível de prova de conceito. Por exemplo, eu preciso de uma tabela numa camada Gold, por exemplo, da minha solução lá de engenharia de dados, e aí eu preciso fazer um teste, ver se é realmente aquilo que eu quero. Então aqui eu posso, inclusive, utilizar para prototipagem dessas tabelas, enquanto analista de negócios, antes de passar essa demanda para frente. Então isso é vantajoso também. Ou até mesmo soluções que podem nascer como uma solução temporária, mas que logo depois de algum tempo elas acabam ficando definitivas. Porque funciona, é uma solução que eu não preciso escalar, eu estou lendo às vezes um Excel. Os processos empresariais, nem sempre eles vão ter quantidades gigantescas de dados, às vezes eles podem ter quantidades muito reduzidas, às vezes não faz sentido eu onerar o time de engenharia de dados ou qualquer um outro que trabalhe necessariamente com isso para fazer esse tipo de inserção, porque é algo que eu, enquanto analista de negócios ou de dados, eu sei fazer, e eu conheço os recursos. Então, saber isso aqui te habilita justamente para isso também. Tá? Então, tem uma curva de aprendizado menor também, então é muito fácil mexer com o Dataflow, vocês vão ver aqui, vão ver também o valor que ele entrega. E ele é melhor para análises rápidas e self-service BI. Né? Volto a dizer, empresas que são muito rápidas e são muito dinâmicas, vira e mexe aparecem fontes de dados que a gente não tinha mapeado. Ou pelo novo processo,
ou porque agora a gente está fazendo uma junção com outras áreas de negócio, a gente precisa cruzar os dados, essas áreas de negócio não tem tudo mapeado ainda. Então, esse é um ponto importante também. Tá? E é melhor para análises rápidas porque a gente consegue fazer num piscar de olhos. E por conta disso, o time to value é mais rápido para projetos de BI, pelo menos na minha experiência. Então, a gente tem uma demanda para criar algum dashboard, alguma análise ou trazer alguma recomendação, a gente consegue criar toda essa infraestrutura de dados utilizando do Dataflow e colocar ali em produção rapidamente. Depois, se for uma quantidade muito grande de dados, a gente consegue no paralelo, ou até mesmo depois que já tiver recolhendo algum valor, transferir isso para os times que vão lidar com as maiores quantidades de dados ali. E aí, qual que é a conclusão e a reflexão final aqui? Os fluxos de dados são poderosos para análises ágeis, então isso é o que eu venho vendo e colhendo aqui ao longo da minha carreira. Eles não vão substituir as soluções de engenharia de dados de forma alguma, não é isso. Isso aqui não é um vídeo para engenheiro de dados, tá? Não sei que você queira saber um pouquinho mais o que acontece dentro do Power BI e queira ter um pouco mais de informação. Mas é complementar, como eu falei. Às vezes nem tudo o que a área de negócio, o analista de BI ou o analista de Business Intelligence mapeou já está dentro do Data Lake ou qualquer que seja a solução padrão ali do seu negócio. E a escolha ideal para self-service, a gente já falou, e também se integra muito bem com Power Platform. Então eu tenho, enfim, já montei soluções de negócio em que a gente usava fluxo de dados para atualizar, para interagir com outros aplicativos também, mediante as gatilhos do Power Automate, tabelas no Power Apps, enfim, é muito bom nesse sentido porque a integração é muito fácil, tudo nativo. Então, com essa mensagem inicial, queria trazer um pouco para vocês de contexto. Agora a gente vai entrar um pouco na parte prática do que é o fluxo de dados e como que ele pode ajudar aí no dia a dia da sua empresa, se você nunca ouviu falar, se você já usa o Power Query e quer expandir um pouco mais os seus conhecimentos. Acho que vai ser muito legal. Eu estou aqui então com o Power BI aberto, tá? Power BI Desktop. Eu estou aqui então com o Power BI aberto. Power BI Desktop normal, que todo mundo conhece. A versão que eu estou utilizando, só para dar para vocês aqui um contexto, é a versão de outubro de 2024, então pode ser que no futuro alguma funcionalidade que eu mostre aqui esteja diferente, porque eles atualizam muito. E aí eu tenho uma visão aqui que ela é muito básica, foi só para mostrar que depois que a gente fizer a conversão para o Dataflow, isso aqui ainda vai continuar funcionando, tá, pessoal? Eu tenho um modelo com algumas tabelas aqui, então tem as tabelas de menção e a tabela fato, que é uma tabela de RH. A gente não precisa entrar no detalhe sobre o que é, o que esses dados dizem, porque a intenção não é essa, tá? E aí eu tenho aqui um modelo com 4 tabelas, uma fato e 3 dimensões. E também uma tabela de medidas aqui com apenas uma medida, que é aquela que eu mostro no gráfico. Nada além disso. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu tenho o site do SharePoint, e eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou abrir o Power Query aqui. Quando eu venho em transformar dados, eu gostaria de mostrar para vocês que a minha tabela de RH, ela é um documento do Excel, que está aqui, então é esta, tá? E essas tabelas de Company, de Bus Group e de Location, elas são listas do SharePoint, que eu criei intencionalmente. Ah, Renan, mas você não podia deixar tudo no Excel? Com certeza, podia, e elas vieram no Excel. Mas uma coisa que eu queria mostrar e comprovar para vocês é que o fluxo de dados ele se comporta muito bem com diferentes fontes de dados. Eu não preciso criar um Dataflow para tabelas que vêm do Excel, para tabelas que vêm do SharePoint, para tabelas que vêm do banco de dados, para tabelas que vêm do Data Lake. Eu não preciso fazer isso. Eu posso criar um Dataflow que una todas essas tabelas ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Então, se vocês virem aqui, a gente tem os tratamentos que estão sendo realizados aqui. Primeiro, se conecta ao SharePoint, navega, remove outras colunas para manter o padrão de tabela que a gente precisa. Aqui, enfim, são tratamentos do Power Query muito básicos. Se eu vier agora em app.powerbi.com, que é o link do serviço do Power BI, que muito provavelmente você já acessa aí no dia a dia na sua empresa para disponibilizar os relatórios, eu posso também vir aqui no meu Workspace, tá? Que é onde geralmente a gente publica os relatórios e compartilha para as pessoas. E se eu vier em novo item, dentre muitos itens aqui que a gente tem, né, dentro do Power BI e do Microsoft Fabric, eu vou pesquisar por fluxo de dados. E vejam bem,
a gente tem o fluxo de dados e o fluxo de dados Gen 2. Tá? Então, aqui eles aparecem repetidos. A diferença é que o Gen 2 ele é uma versão mais aprimorada, e como eu falei, ele se conecta ali com outros softwares do Power Platform, e ele também precisa, se eu clicar aqui, ele precisa de uma capacidade do Fabric expandida, coisa que eu não tenho. Então eu vou usar aqui o fluxo de dados de primeira geração mesmo, que é muito parecido a nível de interface gráfica, como eu falei, vão aumentar aí as camadas que a gente consegue integrar isso aqui dentro do ecossistema da Microsoft. Às vezes esse erro pode acontecer, eu vou dar não, estava fazendo uns testes aqui antes de começar a gravar, e essa é a primeira visão de quando a gente inicia a criação do fluxo de dados. A gente vem aqui em definir nova tabela, e aí ele traz algumas fontes para a gente. Eu posso fazer um upload de arquivo aqui embaixo, posso me conectar a uma pasta de trabalho do Excel, um banco de dados do SQL Server, SharePoint, enfim, tudo isso aqui. Ah, Renan, eu poderia construir as minhas consultas do zero? Ah, clique em pasta de trabalho do Excel, copie o link do documento que está aqui no SharePoint, conecto? Pode, com certeza. Mas eu considero um desperdício de trabalho. Por quê? O fluxo de dados ele funciona com Ctrl+C, Ctrl+V também. Se eu fizer um Ctrl+C no meu Power BI e vier aqui no fluxo de dados e fazer o Ctrl+V, ele vai funcionar da mesma forma. Eu vou provar isso para vocês. Se eu vier aqui em consulta em branco, poderia só digitar branco, né? Ou tabela em branco também. Só quero trazer uma tabela aqui que eu não precisa colocar grandes parâmetros e que me tire dessa tela. Se eu vier aqui em consulta em branco, ele criou, depois a gente vai apagar isso aqui. Se eu vier aqui, selecionar todas as minhas tabelas, der um Ctrl+C, depois voltar no fluxo de dados aqui no browser e der um Ctrl+V, ele vai copiar. Putz, deu erro. Renan, não funciona o que você me falou. Funciona assim, a gente vai ver. A gente tem que vir aqui em configurar conexão, tipo de autenticação, conta organizacional e conectar. Essa aqui é a fonte do Excel, tá vendo? E aqui eu tenho as fontes do SharePoint, que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Conta organizacional, conectar. E vejam só, já temos as tabelas aqui dentro. Fantástico, não é? Tenho certeza que você já está pensando em tudo que você pode fazer com isso. Não vai atualizar no seu computador, não vai consumir sua memória enquanto estiver atualizando. Então isso, como eu falei, na minha rotina, no meu dia a dia, é algo fantástico. Eu vou apagar essa consulta aqui, vou excluí-la. Beleza, tem as tabelas, está tudo certo. Os tratamentos já estavam todos adequados no Power BI Desktop, tá, gente? Aqui ele não vai fazer milagre se você copiar alguma coisa que já tem erro aqui e mandar para cá. Então, como eu sei que está adequado, eu vou salvar. Cliquei para salvar. E aí, o que eu posso fazer? A gente pode salvar isso da forma, com o nome que vocês quiserem. Eu prefiro fazer assim, ó, df de Dataflow. Coloca aqui um underscore ou underline, como vocês quiserem chamar. Vídeo Dataflow. Salvo. Já temos aqui todas as tabelas. Atualizar agora. Atualizar agora. E agora vai acontecer o processo de atualização como se fosse no Power Query. Vejam bem, está rodando aqui a atualização. Eu posso clicar nos 3 pontinhos, ir em histórico de atualização e ver aqui o tempo que está sendo decorrido disso. Ponto importante. As atualizações do seu Dataflow, eles são tão mais rápidas quanto maiores forem a capacidade que você tem no Fabric, aqui no seu Workspace também, que está atribuído. Então, pode ser mais rápido ou menos a depender disso. Na vida profissional, eu vi coisas simples aqui, como eu coloquei para você, atualizar em 3, 4 segundos. É que eu realmente tenho uma licença Pro aqui do Power BI, não tem a capacidade Premium ativa. Inclusive, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que só vão ser possíveis de serem utilizadas com capacidade Premium. Mas como são coisas simples de mostrar, mas que vocês conseguem imaginar o tanto que elas ajudam no dia a dia, eu vou conseguir mostrar muito provavelmente desse mesmo jeito, tá? Eu dou um F5 aqui, para verificar se ele já atualizou. Ainda não. Já decorreu 1 minuto e 40. A única coisa que eu tenho para reclamar disso aqui é que geralmente você está com a tela em uma outra guia, às vezes ele termina de atualizar e não reflete aqui no ícone. Ele continua rodando. Vou dar um F5 aqui de novo. Ainda está rodando. Acho que com essa configuração dos dados ele vai levar uns 2 minutinhos. Ah, aqui ó. 2 minutinhos e 2.
Caso a atualização dê erro, vocês podem clicar aqui e vai baixar um CSV, para que vocês consigam debugar, verificar a tabela ali dentro que apresentou problema e tratar sobre isso. Vou fechar aqui então, e agora eu tenho DF, vídeo, Dataflow. Tá bom, Renan, agora o que eu faço com isso? Eu começo a construir o meu relatório aqui dentro? Não. Seu relatório vai continuar sendo construído no Power BI Desktop. Basicamente, a gente vem agora no Power Query. Vou fazer uma coisa aqui só para me ajudar nisso tudo, tá? As minhas fontes de dados estão aqui ainda conectadas nos arquivos raiz, nos arquivos fonte. Eu venho aqui em nova fonte, mais, digitar fluxo de dados. Não estou conectado, vamos me conectar. Uma vez que eu me conectei aqui, ele vai aparecer os ambientes e os workspaces. Aquele workspace que eu estava trabalhando com vocês, esse Ferrari, ele só tem esse fluxo de dados. Se ele tivesse mais coisa, tudo ia aparecer por aqui. Tá? Eu vou pegar então essa tabela aqui, FHR. Vou dar um OK. Ele vai duplicar essa tabela, porque eu já tinha ela no meu modelo, certo? Então vocês podem ver a fonte, navegação, tipo alterado, ele está se conectando aí nessa primeira, no meu diretório raiz. Eu venho aqui em FHR, clico em editor avançado, eu vou copiar isso aqui, tá? Essas tabelas, como elas têm exatamente os mesmos passos de tratamento, tanto aqui dentro do Power BI Desktop, quanto dentro do Dataflow, se eu fizer isso não vai dar problema. Se eu tivesse talvez alguma etapa adicional aqui de tratamento do Power Query ou alguma coisa nesse sentido, alguma coluna que eu não levei para o Dataflow, talvez ele poderia, quando você dá a fechar, importa os dados. Mas nesse caso a gente não vai ter esse tipo de problema. Beleza, agora para The Company, The Buzz Group, é a mesma coisa. Aí eu vou mostrar para vocês um pouco da estrutura, tá? Então aqui ó, ele tem fonte, é do Power Platform, o Dataflow faz parte do Power Platform, como eu já falei para vocês. Estou pegando de Workspace, não estou pegando dos environments, dos ambientes, tá? Aqui ele tem o ID do Workspace, que ele repete aqui dentro, inclusive. Aqui ele traz para a gente o ID do Dataflow, que é repetido aqui dentro também, inclusive. Esse ID aqui é o ID da etapa do Workspace. Tá? E aqui ele pega a tabela, FHR. Mas eu posso colocar então The Company. É só isso que muda de uma tabela para outra. The Buzz Group. Eu vou fazer isso aqui com todas elas. E The Location também. Opa. Eu tinha copiado dentro ali do nome todo o código. The Location também. Veja. Agora eu vou apagar essa FHR2 aqui. Agora a gente tem todas as tabelas, veja, por mais que elas poderiam ter um tratamento super complexo aqui dentro do Power Query, a gente tem todas com os mesmos tratamentos. Por quê? Eu estou olhando direto para o meu Dataflow. Eu vou fechar aqui e aplicar. Vocês vão ver que isso vai ser muito rápido. Aqui já foi bem rápido o carregamento. E o meu modelo permaneceu intacto. Eu não perdi relacionamento nenhum. Eu consigo utilizá-lo da mesma maneira. Se eu vier aqui em exibição de relatório, o gráfico que eu mostrei para vocês, ele permanece da mesma forma. Ah, Renan, mas você colocou um gráfico super simples aqui, poderia ter gráficos mais complexos e permanecer e quebrar alguma coisa? Na minha experiência, se você fizer tudo certinho, garantir que a tabela que você fez no Dataflow é exatamente a mesma tabela que você tem aqui nos relacionamentos do Power Query dentro do Power BI Desktop, não vai quebrar nada, tá bom? Não vai quebrar nada. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou vir aqui ó, e publicar o meu relatório no Workspace. Ele vai salvar primeiro, né? Todo um ritual. Ferrari. Êxito, perfeito. Oh, bastante. Agora eu venho aqui no meu Workspace, dou um refresh. Beleza, eu tenho aqui o modelo semântico do relatório, que é o antigo dataset, e também o fluxo de dados, aqui, e também o relatório. Vejam bem, primeiro ponto, como que eu faço aqui uma programação de atualização do meu Dataflow? Muito simples. 3 pontinhos no Dataflow, configurações. Se você vier aqui em atualizar, está desativado a atualização, agendada, posso ativar.
Aí eu coloco a frequência. Pode ser semanalmente, eu posso escolher os dias em que ele vai atualizar. Pode ser diariamente, eu posso adicionar uma hora. Vou colocar aqui, por exemplo, 1h da manhã. E um ponto importante, tá? Você precisa declarar aqui o time zone, o fuso horário. Porque se você não faz isso, ele vai declarar umas horas aleatórias que não foram convertidas aqui para o seu fuso. O meu, -3, Brasília. Proprietários do fluxo de dados, aqui é um negócio legal. Se o fluxo tentar atualizar e não rodar, o proprietário do fluxo de dados, como está selecionado aqui, ele vai receber uma mensagem no e-mail. Ou você pode clicar aqui nesses contatos e adicionar mais pessoas. Isso é bem legal. Primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês, que exige a capacidade premium aqui do Power BI. Tá? Configurações aprimoradas do mecanismo de computação. Se você vem aqui em configurações aprimoradas, aqui ele está como otimizado. Tá? Então, ligaremos o mecanismo de computação aprimorado somente quando esse fluxo de dados estiver vinculado ao outro. Só que, tanto essas configurações aprimoradas quanto o vínculo entre fluxo de dados só funcionam com a capacidade premium. Ou seja, essas opções elas estão aqui, elas não estão interferindo em absolutamente nada aqui dentro do que a gente está se prestando a fazer. Então está basicamente desabilitado. Só que se você coloca ativado e depois atualiza o seu fluxo de dados, se, por exemplo, eu coloco aqui ativado, depois eu venho aqui em Ferrari e clico para ele atualizar, o que acontece? Eu posso usar Direct Query no meu fluxo de dados. Maravilhoso. Não sei se vocês conhecem o que é Direct Query, mas é quando o modelo semântico, ele não está, ou melhor, a tabela, ela não está importada necessariamente dentro do seu arquivo PBX, ela está na nuvem. Assim como você pode fazer Direct Query em um SQL ou em qualquer outra coisa nesse sentido. Tá? Isso é muito legal. Pela minha experiência, eu já fiz fluxos de dados com tabelas de CNPJ públicos e funcionam muito bem. Tabelas de 50 milhões de CNPJs dentro da nossa capacidade, na hora de fazer um Direct Query, trazer as informações de CNPJs, trouxe muito rápido. Muito rápido para o que a gente espera, né? Geralmente a gente olha uma ferramenta dessas e não dá nada para ela. Mas é algo que funciona bastante. Gente, o Dataflow ele lida muito bem com algumas unidades ou dezenas de milhões de linhas. Tá? Ele lida muito bem com isso. É claro que se a gente falar de petabytes em dados ou 500 milhões de linhas, ele não vai funcionar, não é para isso que ele serve. Mas ele lida muito bem para atender aquelas demandas do dia a dia. Dificilmente você vai precisar, para uma análise, analisar 500 milhões de dados. Tá? Uma outra coisa também que eu queria mostrar aqui para vocês. Novo item. Fluxo de dados. Vincular tabelas de outros fluxos de dados. Adicionar tabelas vinculadas. Tá? Ele tem essa opção também, que é muito legal. Estou aqui, fluxo de dados, ele já abre o conector direto do fluxo de dados, não preciso nem selecionar. Próximo, Workspaces, Ferrari, DF, Video Dataflow, que foi aquele que a gente acabou de criar. Vamos supor que eu estou fazendo uma segunda camada de tratamento e quero tratar aqui o FHR, transformar dados. A tabela está vinculada. Tá? A tabela está vinculada. Só que leiam isso aqui, ó. As tabelas vinculadas não podem ser modificadas. O que significa isso? Que se eu pegar essa tabela aqui, que ele já traz de algumas etapas, e fizer uma modificação, vou adicionar uma coluna personalizada de valor 1, por exemplo. Se eu for salvar isso aqui, ele não vai me deixar salvar. Tá? Porque imagina que é uma tabela que está salva na memória, e que quando ele me mostra aqui, na verdade ele está me mostrando exatamente aquela tabela que ele tinha acabado de tratar lá atrás. Tá? Então, se você quiser fazer isso, uma segunda camada de tratamento, o que você pode fazer? FHR, referência. Uma vez que essa referência aconteceu, você pode dar, por exemplo, até T1, né, a primeira transformação da FHR. Aqui você poderia colocar um E de extração ou qualquer coisa nesse sentido. Uma vez que eu tenho ela aqui e eu adiciono uma coluna personalizada, como eu fiz, não acontece esse erro. E vejam só, ela aparece um raiozinho aqui que mostra que a tabela FHR já estava salva na minha memória e eu consigo fazer esses tratamentos aqui com uma velocidade muito rápida. Aí eu posso vir aqui simplesmente salvar isso. Só que eu já adianto, vai dar erro, porque eu não tenho a capacidade premium aqui do meu Power BI. Tá? Então, sei lá, DF Video Dataflow 2, ó, vou tentar salvar. Ele até salvou, mas ele não vai me deixar atualizar. Ó, esse fluxo de dados contém tabelas que exigem a capacidade premium para atualização, inclusive tabelas computadas e tabelas vinculadas. Para atualizar, habilitar a atualização, faço o upgrade. Não vou fazer agora. Então, se a gente vier aqui em Workspaces, ele até tem aqui, mas ele dá erro quando ele tenta atualizar. Mas eu vou dizer para vocês exatamente o que acontece. Tá?
Se essas tabelas, a gente está trabalhando com tabelas computadas, que são aquelas na memória, e a gente também está trabalhando com tabelas vinculadas, quando esse Dataflow aqui atualiza, e a tabela está com aquele raiozinho que eu mostrei para vocês, ela atualiza automaticamente. Então a gente acaba utilizando um schedule, um agendamento de um Dataflow anterior para atualizar o do segundo nível. Tá? E se você tem mais níveis, e eu já trabalhei com isso, e é super possível, isso também acontece. Atualiza um nível, atualiza o segundo, atualiza o terceiro. Então, não tem muito daquilo, eu processei uma tabela, vou salvá-la no meu disco rígido, depois no outro Dataflow eu vou e obtenho a tabela do disco rígido de novo para processar. Não, aqui ele obtém a tabela, salva a tabela na memória, na RAM, e processa ela tudo junto, e isso fica bem rápido. Tá? Bem rápido. Acaba sendo um atalho de vários minutos aí para que você economize nas suas atualizações. Como eu já falei também, velocidade de atualização vai depender muito aqui da capacidade que a sua empresa, que você está pagando aqui para o Fabric, para que elas fiquem melhores. Tá? Pessoal, sobre fluxo de dados, essa é a primeira parte, a parte mais básica, como que funciona, como que a gente consegue configurá-los facilmente. Tem algumas coisas que a gente pode trazer aqui também nas outras aulas, nos outros vídeos. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu explore um pouco mais desses temas, que é como que eu utilizo, por exemplo, o fluxo de dados do Datamart, que é legal. Como que eu posso fazer automatizações? O fluxo de dados acabou de atualizar. Como que eu automatizo para que eu faça alguma coisa no Power Automate, uma vez que aquele gatilho acabou de ser concluído? Mas essa é a aula básica. Eu acho que já pode dar aí para vocês visibilidade de como fazer muitas coisas. Explorem o fluxo de dados. Eu que gosto e que trabalho num lugar bastante dinâmico, ter fluxo de dados é algo que me possibilita fazer análises muito rápidas. Porque como as análises são dinâmicas e qualquer coisa que você coloca mais ali para a área de negócio na mesa gera valor quase que imediatamente, eu não estou falando de valor monetário, pode ser uma redução de risco, pode ser uma melhor escolha ou qualquer outra coisa nesse sentido, é muito importante a gente saber essas ferramentas para conseguir atender aos prazos. E aí, como eu falei para vocês, muitas fontes de dados dinâmicas, uma hora eu tenho Excel, uma hora eu tenho um banco de dados, etc. e tal. Eu preciso fazer alguns testes antes de passar para o time de engenharia, o que eu quero que eles coloquem no Data Lake, nas camadas e afins. Isso aqui serve muito. E não só para teste, também para soluções que são definitivas. E um ponto aqui, documentem as coisas que vocês fizerem. Se vocês forem fazer os fluxos de dados aqui, utilizem a documentação do Power Query, por favor, esse é um ponto importante, né? Então, aquilo que vocês já comentam no Power Query, no Power BI Desktop, dá para fazer aqui também. E aí, quando a gente vem aqui em propriedades, a gente consegue colocar a descrição. Coloquem a descrição. Para que serve aquele fluxo de dados? Em quais tabelas ele se conecta? O que ele gatilha, se ele gatilha alguns outros fluxos do Power Automate, se eu estou usando ele no Power Apps ou não. Então, deixem tudo isso descrito. É de suma importância. Perfeito? Se vocês gostaram, por favor, curtam aqui, compartilhem, se inscrevam no canal. Me deixem saber que gostaram para eu continuar fazendo conteúdo como esse. A intenção aqui é ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir com conteúdo de valor e que vocês consigam se desenvolver assim como eu tenho me desenvolvido consumindo conteúdo de outras pessoas, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite aí. Tchau, tchau. Até a próxima.